Glória a Deus, irmãos. É como a Rô disse mesmo, é difícil a gente vir aqui na frente, sabe? Mas eu quero estimular você. O testemunho, ele é para edificação da fé da igreja. Às vezes a gente recebe a bênção e a gente retém, a gente até conta, talvez, para um, dois do nosso lado, mas a fé da igreja é edificada quando você ouve os testemunhos, porque Deus continua operando milagres. Tem uma irmã, ela não, acho que não está aqui agora, ela falou para mim, acho que uns 3, talvez 4 meses atrás, numa ministração, que ela foi curada em casa. Ela falou que ela tinha queimado o braço. Uma hora vocês vão ouvir essa história dela. Eu não vou contar quem é, eu vou contar rápido só o que ela me contou. É que ela tinha queimado o braço, então ela não conseguiu vir para casa, para o culto. E isso aconteceu poucos minutos antes. Então, que tinha que formar aquela bolha de queimadura, aquela coisa terrível. Ela falou que ela era grande. E ela falou, então eu vou ficar em casa e vou assistir o culto em casa. E durante o culto, Deus curou. Ela nem percebeu a hora que ela se deu conta, a bolha tinha sumido, o sinal tinha sumido, mancha tinha sumido, e não foi uma bolinha. Ela disse que tinha sido uma bolha no braço dela. Então Deus opera milagres, seja perto, seja longe. Eu vou falar isso na palavra. Esse testemunho foi só para fazer a chamada mesmo, eu acredito, da palavra. Tá bom? Então, estenda sua mão aqui, ora por mim, junto comigo. Abençoa a palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, dá-nos graça para esse tempo. O Senhor tem uma palavra para nós, a igreja. O Senhor nos trouxe para ouvir algo que precisamos ouvir. Senhor, que em nome de Jesus não saia da minha boca palavras minhas, mas aquilo que está no teu coração saia, Senhor Deus, e que alcance então os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, ela acredito que Deus a desenvolveu durante o dia de ontem para cá no meu coração, mas ela nasceu de uma conversa com a minha sogra. A minha sogra, ela ainda não tomou uma posição com Jesus. A minha sogra, ela já veio, já passou pelo encontro há anos atrás na igreja, mas ela ainda fica ricocheteando, né? Ela fica indecisa, ela fica indo de lá para cá. E a semana passada, se não me falha a memória, ela fez uma visita num congresso, numa igreja, numa outra cidade, e chegou em casa, então, nessa semana, e eu perguntei, e aí, como é que foi? Ela, maravilhoso. Eu falei, tá, maravilhoso, e aí? Ela, Thomas, não tenho o que falar para você, foi maravilhoso mesmo. Mas ela me contou um pequeno episódio que aconteceu, que colocou, não para ela ficou muito com o maravilhoso, mas quiseram roubar a fé dela com uma situação que aconteceu lá. E ela perguntou para mim assim, não vou contar, não vem ao caso. Ela falou, isso acontece? É assim mesmo? Eu falei, Deus, e agora? Que saia justa. E então, na nossa dinâmica, eu fui tentando encontrar respostas para que o maravilhoso não fosse roubado dela. Ela falou. Eu falei assim, mas talvez quem falou essas coisas para você, assim, estava que nem você chegando, não conhecia muito ainda e tudo mais. Ela, não, Thomas, pior que foram pessoas que já eram da igreja mesmo. Eu falei, puxa, meu Deus do céu. Mas amém. Eu falei, amém, amém. Eu falei, mas então a palavra nasceu. Eu falei, mas sabe o que acontece, minha sogra? Eu falei, é que a igreja é um grande hospital. Tema, igreja, hospital de Deus. É o tema da palavra. Eu falei, a igreja é um grande hospital. Ela falou, lá na igreja está cheio de gente doente. Ela falou assim, estranho você falar isso, porque eu ouvi de um pastor famoso na internet que você pensa que a igreja é hospital? Não é hospital, não. Aí eu já cortei a conversa dela e eu falei, olha, a Bíblia diz que Jesus veio para os enfermos. Abre comigo. Mateus 9, por favor.
Mateus 9, versículo 12. Diz assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus, que não faz parte da igreja? Tem algum visitante? Levanta a mão para mim, se tem algum visitante, por favor. Se não for tímido, então nós estamos em casa, mais uma vez, só entre irmãos. Então, tem algumas coisas que eu posso falar já mais direto, sem ficar tendo que provar para vocês, porque vocês já são de casa. Irmãos, ministério de Jesus, quando você fala de Jesus, quando você fala dos evangelhos, o que mais aparece na vida de Jesus, no cotidiano de Jesus? Jesus fazendo o quê? Curando. Eu já tinha ministrado sobre isso, mas eu peguei hoje de novo para dar mais uma recapitulada, e lá falava assim, na pesquisa que eu fui fazer, os 35 milagres de Jesus. Dos 35 milagres de Jesus, 25, se eu não me engano, foram curas. Tiveram libertações, multiplicação do pão, e piriri, 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 mas tiveram 25 curas. Tiveram, se não me falha a memória, 9 libertações. Então, significa que no ministério de Jesus, Jesus tinha preocupação com curar as pessoas. Você concorda comigo? Né? Do que a gente conhece, sem grandes firulas, sem grandes passeios, mas do que a gente conhece, essa é uma verdade inegável. Jesus se preocupava com a cura. Eu vou chegar à igreja e depois nós vamos para a palavra, tá bom? Então, Jesus se preocupava com cura, e cura fazia parte do cotidiano de Jesus. Jesus está se preparando para ir para a glória, ele faz uma declaração linda: todo poder me foi dado, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, a partir de agora, ide em meu nome. Isso foi a comissão da igreja. Ide em meu nome. Fazer o quê? A mesma coisa que Jesus fazia. A função da igreja é continuar o ministério de Jesus aqui na terra. Você concorda comigo? Amém? Estamos caminhando tranquilo, né? Então, a responsabilidade da igreja. Claro que a gente tem muitas coisas, e eu vou falar um pouco dessas muitas coisas da igreja, mas a responsabilidade da igreja é continuar a fazer o que Jesus estava fazendo. Trazer as boas novas. É chegado o reino dos céus. Dentro do é chegado o reino dos céus, tem um pacote de coisa que nós já exploramos muito em muitos cultos, e nós vamos hoje então falar sobre Igreja Hospital de Deus. O tema é esse, a conversa vai ser essa, e parece simples, mas eu espero que o Senhor amplie a nossa visão sobre essa informação. Eu fui buscar então o nome de Deus. Deus se apresenta por Jeová, o Senhor, e Ele coloca na Bíblia, são vários atributos de Deus inclusos no seu nome. Então, hoje nós vamos, por exemplo, falar sobre Jeová Rafa. Deus se apresenta como Jeová Rafa. E aí eu fui procurar na internet, fui pesquisar, e eu pesquisei então no hebraico, e diz assim: Jeová Rafa, o significado desse nome: Deus que cura a enfermidade. Presta atenção nisso, olha que complexo que é. Deus que dá saúde, Deus que dá vida e força
para vivê-la. Presta atenção. Deus que dá restauração, Sheremanai, completa ao homem. Jeová Rafá. Talvez os mais novos não, mas os mais antigos, quantas vezes já cantaram? Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Não foi isso que nós cantamos aí, os mais antigos? Mas você entendeu a dimensão do significado desse nome? E isso que eu peguei num dicionário online. E eu vou lê-lo rapidamente. Deus que cura a enfermidade, que dá saúde, Deus que dá vida e força para vivê-la, Deus que dá restauração completa ao homem. Olha que coisa maravilhosa. Eu nem sabia que a gente ia ter a dinâmica que teve agora há pouco. Mas Deus, eu creio que Ele moveu aquele primeiro momento da igreja, e eu não sei se você já sentiu, mas eu tenho certeza que alguém já foi curado aqui. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse. Porque eu creio que Deus se faz presente nesse lugar, e porque nós oramos assim. Para quem chegou cedo, a primeira oração a gente já fez esse pedido para Deus, para que Ele fosse trabalhando do jeito dEle. Às vezes a gente fica com aquela liturgia preso na dinâmica de que tem que então esperar o fim do culto, o fim da ministração, aí então vem aquela oração poderosa para que Deus faça. Quem disse que Deus precisa fazer isso? A irmã foi curada na casa dela sem ela buscar. Será que foi para trazer contexto e edificação para a nossa fé? O esposo foi para o tabernáculo e pediu oração, não foi pela cura dela. Deus sabe o que você precisa nessa manhã. Quando você saiu da sua casa, seja só pela rotina de vir domingo ao culto, seja porque você veio aqui cheio de problemas, dificuldades, seja porque você tinha uma necessidade extrema, seja porque alguém te convidou, seja por qual motivo for, você veio e Deus te trouxe, sabendo o que você precisava nessa manhã. Esse é um Deus maravilhoso demais da conta, irmão. Às vezes nem você sabe o que você precisa, às vezes nem o esposo sabe o que pedir como convém. Ele estava pedindo algo necessário, mas o Senhor tinha algo a mais. Com certeza, ele saiu com aquilo que ele precisava para aquele momento. Esse é um milagre de Deus, um Deus soberano, faz quando Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, usando quem Ele quer. Ele não está preso. E esse Deus te trouxe aqui para falar para você, esse ambiente, a igreja, é um grande hospital. É o hospital de Deus na terra. Uma pausa, lembra que a igreja não é a parede, não é o templo físico, a igreja é a dinâmica do povo de Deus, é o ajuntamento dos santos de Deus. Isso sim é a igreja. Então, a minha vida e a sua vida, ela tem um propósito maior, que é continuar o ofício do Senhor aqui na terra. Ser igreja é ser pequenos cristãos. Jesus, a continuação desse ministério. Ser igreja é isso, é continuar andando, levando cura, restauração, libertação para quem precisa. Amém? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também
o fará. Ele chama e Ele fará. Nesse texto, eu quero que você fique ligado, deixa cair no seu coração, logo no comecinho dizer assim, ó, santifiquem tudo, espírito, alma e corpo. Uma fala bonita é a tricotomia do homem. É o homem, espírito, que tem uma alma e habita num corpo. Lembra que a palavra santidade, kadosh, santo, também tem o significado de algo novo? Lembra que os anjos, eles ficam lá, kadosh, kadosh, falando para Deus, santo, 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 algo novo, algo novo, algo novo. O Senhor se renova o tempo inteiro. O Senhor faz coisas novas o tempo inteiro. O Senhor disse para Davi, o que mais você precisava, Davi? Eu traria à existência coisas que não existem para te abençoar. Se for necessário, para alcançar você e a sua necessidade, Deus traz à existência uma coisa que nem existe para que a bênção alcance você. E quando Deus fala, o entendimento hoje que Deus me deu a respeito disso, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, Ele vos separe, santifique é isso, é separar, o Deus vai te separar, Ele vai te fazer novo, Ele vai te fazer algo novo, em tudo, espírito, alma e corpo. O Senhor é poderoso para operar na minha vida e na sua vida dentro desse hospital, a igreja. Amém? Você concorda comigo? Pelo que a gente está lendo da palavra, a gente está indo bonitinho? Êxodo 15. Abre comigo lá, rapidão. Êxodo 15. Êxodo 15, 26. Ele diz assim: se ouvides atentos à voz do Senhor, teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Você percebeu que tem uma condicionante? Eu sou o Senhor que te sara. Se você ouvir, se você guardar, se você obedecer os meus estatutos, os meus mandamentos, se você ouvir e obedecer, eu sou o Deus que te sara. Nenhuma enfermidade vai chegar sobre ti. Isso aqui foi uma fala de Deus para o povo quando estava no deserto. Deus estava falando para o povo, olha, a gente vai para esse lugar difícil, peleja, vocês vão passar fome, dificuldade, sol. O povo lá começou a reclamar por causa das batatas e da cebola. Começou um monte de encrenca naquele lugar deserto. Mas Deus, preparando o povo, já alertou: se vocês ouvirem e obedecer, eu vou cuidar de vocês nesse deserto. Tem uma versão, e eu não sei se alguém tem uma versão, que ela diz assim: eu serei o seu médico e cuidarei da sua saúde. Deus deseja cuidar de mim e de você, na sua e na minha necessidade. Hebreus,
Passeando um pouco, hein? Para lá e para cá. Hebreus 4. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir, presta atenção de novo, de dividir alma, espírito, juntas e medulas, corpo, alma e espírito. Mais uma vez, quem é poderoso para dividir? Quem é poderoso para alcançar essas 3 esferas? A palavra. A palavra do Senhor. Ela é poderosa para alcançar essas 3 áreas da vida do ser humano: espírito, alma e corpo. Ela é tão poderosa que ela faz uma separação, porque não é tudo a mesma coisa. O seu espírito tem uma necessidade, a sua alma tem uma necessidade diferente, e o seu corpo uma outra necessidade. E o Senhor é poderoso pela sua palavra de alcançar a necessidade do seu espírito, a necessidade da sua alma e a necessidade do seu corpo. Amém? Depressão. Hoje, puxa, como é comum falar de depressão. Depois da pandemia, então, talvez um dos assuntos mais comentados de área da saúde, fora a Covid, seja a depressão. Depressão é algo físico? Não. É algo psicossomático. É algo que fere a nossa alma e reflete no nosso corpo. Mas não é físico. Não tem um remédio que cure a alma. A gente tem medicamentos, tratamentos que trabalhem que amenizem, que consiga estabilizar a pessoa com a alma ferida, mas não traz cura real, efetiva. Mas Deus cura. Deus cura a alma. Quantas são as feridas na alma que a gente carrega? Por medos, por violências, violências físicas e violências verbais, por choques, por traumas de naturezas mais diversas. Quando um pai fala para um filho que ele é burro, é burro, é burro, é burro, seu burro, você não presta, você não presta, você não serve para nada. Vocês já ouviram alguém falar isso? Vocês já viram isso daí? Não é novidade. Isso causa uma ferida na alma. Não tem remédio físico que você compre que vai sarar a alma da criança que foi afetada por isso. Um marido que foi traído, uma esposa que foi traída, quantas feridas na alma a gente carrega. Deus quer trazer cura nessa manhã. Porque a palavra, ela é poderosa para alcançar você, para alcançar a minha vida. Jesus diz: a minha palavra é a verdade. A minha palavra é a verdade. E sabe quem é Jesus? O Verbo que se fez carne. Sabe quem é Jesus? A essência da própria palavra. Então, o próprio Jesus é poderoso para alcançar a sua alma, a minha alma, e trazer cura para nós. Você acredita nisso? Eu coloquei aqui, curas de Jesus. Abre rapidinho comigo, Mateus 9. Até porque a Rô falou, né, de uma cura que ela teve lá longe, fora da igreja.
Mateus 9, 27. Aqui em Mateus 9, 27, ele vai falar da cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos que ninguém saiba. Saindo eles, porém, divulgaram a fama por toda aquela terra. 2 homens foram curados, porque eles tiveram fé para isso. 2 homens cegos foram curados. Do que será que eles foram curados? Eles saíram vendo. Físico. Eles tinham uma necessidade física. Eles tiveram um encontro pessoal com o Mestre. Eles chegaram na presença do Mestre. E eles tiveram uma cura física. Eles receberam, porque eles foram atrás do Mestre. Eles entraram onde Jesus estava. E eles pediram a cura. Talvez você tenha hoje uma cura física e você tenha uma necessidade. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui para curar você. É, às vezes, chocante o que eu vou falar, mas espero que você entenda. Jesus não é obrigado a curar todo mundo. Amém? Você consegue entender isso? Que Jesus não é obrigado a curar todo mundo? Vida eterna não é aqui, irmão. A vida eterna é na glória com o Pai. Isso que nós estamos buscando. Amém? Então, infelizmente, a morte, ela chega para alguns através de enfermidade. Você concorda comigo? É chocante dizer isso, porque a gente está aqui falando de cura. Amém? Agora, você sabe se a sua enfermidade é uma enfermidade para ser curada ou não? E agora? Você sabe? Se você está com o pé doendo, a dor de cabeça, se você está com um problema no coração, se você está com uma enfermidade, você sabe se essa enfermidade é a curável ou a não curável? Existe isso, será? Uma enfermidade que Deus possa curar e uma enfermidade que Ele não possa curar? Será que existe? Uau, que silêncio! Claro que não. Ele pode curar qualquer coisa. E se você morrer e Ele tiver um propósito com você, Ele pode trazer você de volta à vida, como Ele fez com Lázaro. Amém? Se você não sabe se essa doença que você está, ela é para a morte ou não, mas se você sabe que Deus cura, se você sabe que Ele está aqui, o que você precisa fazer? Pedir a cura para Ele. O Senhor que te sara está nesse lugar. Amém? Então eu quero daqui a pouco unir a minha fé, a sua fé, e clamar a Deus: Senhor, opera o milagre. Fora aqueles que o Senhor já fez no nosso meio. Senhor, opera o milagre, cura o meu irmão. Amém? Você está comigo? Abre rapidão. Voltando à página, Mateus 8. Mateus 8, versículo 8, diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Eu vou contextualizar. Esse centurião, ele foi atrás de Jesus, buscando a cura para o seu servo, que estava lá na sua casa. E Jesus falou: eu vou com você lá então. E esse centurião então fez essa declaração: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa,
mas dá uma ordem, dá uma palavra, e eu sei que ele vai ser curado lá. Versículo 13, diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Sabe por que eu separei esse texto de cura, entre tantos outros? Porque talvez você esteja aqui e a pessoa que você ama, o seu amigo, o seu parente, esteja enfermo e não esteja aqui. E você está no lugar certo, na hora certa, diante do Mestre, e você pode interceder por ele. Você pode pedir a cura por ele, Deus alcançá-lo lá onde ele está. Deus não tem limite de distância, não está preso nas paredes, basta uma palavra dele, mas uma intercessão sua, talvez. Talvez alguém esteja necessitado de uma cura, esperando a sua oração agora, nesse culto, para receber a cura. Amém? Então, se você está bem, se o seu corpo físico está bem, se você está em paz com a sua alma, talvez você esteja aqui hoje recebendo essa palavra, e Deus vai colocar alguém no seu coração. Está entendendo? Mateus 12, abre comigo. 22, 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Um endemoniado que era cego e que era mudo. Por que será que deram a referência que ele era um endemoniado? Por que será que não está falando ali? Trouxeram um homem cego e mudo. Por que estão falando que ele era endemoniado? O que tem a ver isso aí? Provavelmente aquela possessão é que trazia para ele, para aquele homem, cegueira e surdez. Provavelmente aquele problema que estava no físico, a origem dele era espiritual. E Jesus o curou. Porque Jesus opera o milagre também no espírito da gente. Talvez alguém ou alguns de nós esteja hoje precisando de uma libertação mesmo. Puxa, Thomas, então você quer dizer que eu estou endemoniado? Não, irmão. Mas quantas brechas e quantos equívocos nossos dão legalidade para que um espírito se manifeste em nós com enfermidade? Quantas vezes uma opressão, um abatimento na alma tem como fundo um peso espiritual? Quantas são as vezes? E eu quero dizer para você que Deus cura aqui, Ele cura lá na internet, aonde chega essa ministração. Ele cura ferida física, Ele cura ferida na alma, e Ele liberta o seu espírito também. O meu espírito, o seu espírito, daquele que precisar. Pois foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Estamos concluindo, falta só uns 15 versículos. Espera aí, vai ser rapidinho. Filipenses 1:6. Quem era da minha célula deveria saber de cor esse versículo aí. Filipenses 1:6. Ele diz assim: tendo por certo isso mesmo, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo.
Sabe por que eu separei esse versículo? E aqui eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Sei que às vezes o sono bate, o cansaço, mas presta atenção. Aquele que começou a boa obra na sua vida e na minha vida vai completar. Quando que ele vai completar? Foi o que eu conversei com a minha sogra. Até o dia de Cristo. Quando é o dia de Cristo? O dia do arrebatamento da igreja, obra completa na minha vida. Mas se eu fechar os olhos hoje, se for hoje o meu dia, o dia que Deus vai chamar a minha senha, é aqui que completa a obra de Deus na minha vida. Então, enquanto eu estou vivo, enquanto você está vivo, tem uma obra de Deus a ser manifesta na minha vida e na sua vida. E qual é essa obra de Deus? Que obra é essa que Deus está falando? Lembra que aqui é um grande hospital? Lembra que Deus cura corpo, alma e espírito? Mas olha o que Deus trabalha também. Abre comigo, Romanos 12. Nós estamos nos encaminhando para o final, ainda que tenha mais um montão de versículos. Acho que faltam 13 agora. Romanos 12. 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que você experimente o melhor de Deus, a minha mente, a sua mente precisa ser renovada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o seu entendimento, é o meu entendimento que precisa ser transformado para que a gente alcance o melhor de Deus. Você consegue entender isso pela palavra? A gente precisa que algo na nossa mente seja mudado. E olha agora é que vem elas. Efésios. Agora é que o negócio aperta. Efésios 4, 22. Esse texto, sugestão minha para vocês, leia Efésios 4 inteiro. Vocês em casa vão descobrir muito mais coisas, mas presta atenção a partir do 22. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, a sua vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Espera aí. Despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, a boa obra. Aquele que começou a boa obra em vós. Qual é a boa obra? Ajudar você a deixar de lado o velho homem e ser revestido do novo homem. É a boa obra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Thomas, mas poxa, está meio esquisito esse negócio aí. Vamos continuar, só um pouquinho. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom,
para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede para com uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Uau! Você conseguiu prestar atenção no projeto de Deus para mim e para você? Deixar o velho homem de lado, e aqui tem uma referência de práticas do velho homem: mentira, roubo, gritaria, bagunça, confusão. Pensa aí quantas coisas que você vem para a igreja, e olha, presta atenção nessa informação, quantas coisas você vem para a igreja e espera que aqui você não encontre. Você espera que aqui as pessoas mintam para você? Você espera que as pessoas enganem você, roubem você? Você espera vir para a igreja e ser maltratado na igreja? Você espera chegar aqui e algum irmão ou a liderança da igreja seja grosseiro com você? Seja irritadiço? Você espera ver bagunça na igreja, confusão? Você espera isso? Eu vi só uma irmã balançando a cabeça, o resto deve estar esperando ou deve estar pensando se é fato ou se é fita. Irmão, presta atenção. A gente não espera, sabe por quê? A expectativa do meu coração é que a igreja, e quando eu falo a igreja, eu falo as pessoas dentro desse ambiente, já sejam aquilo que eu espero. E o que eu espero que as pessoas sejam? Parecidas com Jesus. Então, quando eu venho à igreja, a minha expectativa é de que eu encontre aqui pessoas semelhantes a Cristo. Você tem essa expectativa também? Ou você tem a expectativa de vir aqui e encontrar com um monte de gente que te engana e faz todo esse monte de coisa errada? Seja honesto com você e não precisa agora nem balançar a cabeça, pode só pensar. Alguma dessas práticas são praticadas por você? Você ainda se ira? Você ainda se ensoberbece? Você ainda cria contendas? Você ainda mente, rouba, maltrata, ignora, faz pouco caso, julga os outros? Não fala para mim, nem balança a cabeça, por favor. Essas são práticas que não deveriam, na minha expectativa, estar no meio de vocês. Não é em mim, porque eu estou aqui para ser tratado, sabe? Eu tenho um monte de defeitos, eu tenho um monte de coisa que não presta ainda. Mas a minha expectativa é que eu não veja essas coisas em vocês. Porque vocês são crente. Vocês são a igreja de Jesus. Mas eu vejo, irmão. Eu vejo na vida de vocês, eu vejo na minha também. A igreja deixa de ser igreja por causa disso? Não. Mas sabe o que acontece? Isso é que tem que ficar marcado no seu coração. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Você é um projeto de Deus em transformação diária. Eu sou um projeto de Deus em transformação diária. Se você vier para a igreja esperando, e presta atenção, eu não estou dizendo para você não buscar referências na igreja, mas entenda que no meio da igreja, no meio do púlpito, nos louvores, no pregador, existe uma pessoa igual a você, lutando contra o pecado, mas que ainda peca. Palavra de Deus, todos pecaram
e necessitam da glória de Deus. Aquele que disser que não tem pecados, eu estou vivo ainda, irmão. Se eu bobear, eu erro. Se você bobear, você erra. Ih, Thomas, então nós estamos na roça, está todo mundo errado. E como é que a gente vai então? Esse é o mistério. Olha isso. O mistério que durante séculos foi oculto aos profetas, foi revelado a mim e a você. Sabe qual é? Cristo em vós é a esperança da glória. Irmão, eu não venho aqui porque o pastor Alexandre, porque o pastor Adajor, o presbítero Hélio são perfeitos. Eu venho aqui porque eles são homens de Deus que estão buscando deixar o velho homem de lado e se revestir do novo homem com as suas novidades. Você acredita que isso é um tratamento também? Você entende isso como sendo um tratamento, uma mudança no caráter da pessoa? E sabe aonde acontece isso? Não é lá fora, é aqui dentro, no hospital. Então, se você precisa de uma cura para o seu corpo, se você precisa de uma cura para a sua alma, se você precisa de uma libertação para o seu espírito, se você precisa de uma transformação no seu caráter, esse é o lugar. Você está no lugar certo, mas que Deus abra o seu horizonte, expanda os seus olhos para esse entendimento, de que aqui nós individualmente somos imperfeitos, como igreja ou coletivo, nós somos a santidade de Deus. Nós buscamos atrair a presença de Deus, que é ela quem cura, é ela quem liberta, é ela quem transforma, é ela que muda o ser humano, é ela que cura o ser humano. Sabe por quê? Porque corre o risco de você vir aqui com essa expectativa cravada no seu coração e ser ofendido por uma palavra meio ríspida. Em você encontrar em algum irmão, às vezes nem é no púlpito, mas algum irmão aí do seu lado, uma mentira, uma soberba, alguém arrogante, e você então achar que essa igreja, para ser assim é melhor eu ficar lá fora. Você já ouviu isso de alguém? Quantas vezes eu já ouvi isso, irmão? E eu quero declarar para você que aqui é o melhor lugar. Não tem lugar melhor do que a presença de Deus, que é a igreja. Não estou falando essas quatro paredes, não, irmão. Estou falando a igreja do Senhor. E para que isso aconteça, para que a gente consiga caminhar nesse projeto, olha como Deus preparou todas as coisas. Efésios 4, estou acabando. Se os irmãos do louvor quiserem subindo, eu estou acabando, falta só meia hora. Efésios 4, 11, ele diz assim, deixa eu achar que o meu 11 sumiu. E ele mesmo, ele quem? O Senhor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Posso traduzir o que esse texto está dizendo? Foi Ele que deu para a igreja os ofícios. Ele que deu para a igreja o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Ele não deu exclusivamente pessoas, Ele deu ofícios. Posso trazer isso para algo simbólico, para que você entenda? Aqui dentro tem o cardiologista, aqui dentro tem o cirurgião, o ortopedista, aqui dentro tem o vascular, aqui dentro tem o enfermeiro, tem o técnico de enfermagem, aqui dentro tem a recepção, aqui dentro tem da faxina, aqui dentro tem um monte de doente, irmão. Quando você tem um problema da sua saúde, aonde você vai? É no hospital. A igreja, hospital de Deus. Aqui está cheio de médico, trabalhando em nome do médico dos médicos. Aqui está cheio de pessoas que têm como ofício servir, trabalhar para Ele e para você também. Mas sabe o que acontece? Você já foi em algum hospital onde o médico fuma? Você já viu alguma nutricionista gordinha? Você já viu gente de hospital com problema de saúde? Está lá. Você já viu algum atendente mal-humorado? Está lá. As pessoas estão lá, irmão. São pessoas como eu e como você. Passam por lutas parecidas, dificuldades parecidas. Sabe aquele dia que você levanta e dá vontade de chutar o cachorro? Que você nem está bem? Eu, graças a Deus, não tenho nem cachorro para chutar. Mas sabe aquele dia que você levanta e que você não quer nem levantar? Mas você tem que levantar e tem que trabalhar? Sabe quando você está ferido, machucado, entristecido, mas a vida continua e você tem que ir? Às vezes a gente nem percebe disso, porque a gente só olha para nós mesmos. A gente tem o mau hábito de ser egocentrista, achar que tudo gira em torno de nós e tudo é para nós, e não é assim. Aqui na igreja, assim como lá no hospital, a gente busca o melhor, mas está cheio de pessoas com problemas e defeitos também. Deus me chamou e chamou você para ser uma benção. Ser tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, diz o Senhor. Se coloca de pé, por favor. Você está no melhor lugar, irmão. Não deixa o diabo enganar você. Esse lugar é o melhor lugar. Deus separou você para estar aqui, para cuidar de você. À medida que Ele vai cuidando de você, Ele vai te dando condições de ajudar a cuidar de outra pessoa também.
Eu não lembro hoje qual foi o episódio, mas um dia eu precisei ir com a minha irmã para a Santa Casa e nós dois saímos de lá engessados, um apoiando no outro. Ela estava ruim e eu também, mas a gente estava se ajudando. Aqui é assim, irmão. Com todos os meus defeitos, eu estou aqui para ajudar você. E eu espero poder contar com você também. Essa é a vida da igreja, essa é a dinâmica da igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. Não é porque o apóstolo é bom, porque o pastor é bom, o presbítero é bom, mas porque o Senhor é bom. O Senhor é bom.